A graça e a paz, queridos, aqui é a pastora Teresa. Eu estou passando por aqui também para deixar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Creio que você tem recebido muitas palavras e louvado seja Deus por isso, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, louvado seja Deus que tantas pessoas, tantos pastores, ministrantes têm se proposto a estar servindo a todos através da palavra de Deus, gravando, cada um ministrando algo que Deus tem falado ao seu coração e que você possa estar com seus ouvidos sensíveis, atentos à voz de Deus, que você possa absorver aquilo que vai te edificar em nome do Senhor Jesus. Amém? E nesses tempos onde o que tem mantido a humanidade crendo que Deus está agindo, querido, não tem outro caminho que não seja a fé. E Deus ministrou esta palavra ao meu coração e por isso eu gostaria de dividir com você. Está em Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? Essa declaração, sem fé é impossível agradar a Deus, significa que ninguém pode se achegar a Deus sem crer que Ele existe, sem ter fé, porque hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, se não for a nossa fé para nos manter em pé, querido, é crer que Deus está agindo, que Deus está no controle de todas as coisas, é crer que o Senhor, tudo que está acontecendo é com a permissão do Senhor, que Deus tem um propósito, que nada foge ao seu controle. Se nós não tivermos essa fé, se nós não mantermos o nosso coração crendo que isso tudo vai passar, que é um período e que Deus está no controle, nós não aguentaremos, queridos. Nós não aguentaremos porque somos consumidos com tantos pensamentos do amanhã, o que faremos, como compraremos, como pagaremos, como viveremos. E por isso a nossa dependência tem que estar total em Deus. E nós precisamos ter fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que nesses dias, verdadeiramente, nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, queridos, e possamos encher-nos da presença de Deus, da palavra de Deus, buscando a face de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, querido, tem que crer, tem que ter fé, porque senão, o que será da humanidade se a humanidade não tiver fé e crer que acima de nós tem um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos? Eu creio, querida, que, como eu já falei, o Senhor ele tem permitido que tudo isso aconteça porque ele tem propósito, ele quer tratar com a humanidade, ele quer tratar conosco, querido. Assim como o Senhor disse a Ezequias que tinha sido acometido de uma doença, que era para que Ezequias colocasse a sua casa em ordem, porque o Senhor o recolheria. E Ezequias, a palavra diz que ele virou-se para a parede e orou e clamou ao Senhor. Eu creio que é isso que o Senhor tem esperado de nós, querido. Que nós clamemos ao Senhor, que nós oremos, que nós coloquemos a nossa casa em ordem, que nós busquemos a face do Senhor como nunca antes, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus, que nós possamos verdadeiramente colocar a nossa casa em ordem, não só a física, como a espiritual também, querido. Que nós possamos olhar para dentro de nós e buscarmos enxergar aonde nós estávamos errando, o que nós estávamos deixando de fazer, queridos.
Então eu creio que esse é um tempo que o Senhor nos chama à reflexão, que esse é um tempo onde o Senhor nos chama a uma intimidade maior para com o Senhor, de um relacionamento verdadeiro com Deus, aonde nós possamos verdadeiramente gastar tempo com Deus. Nós fomos praticamente forçados a parar. E eu vejo esse ato de sermos forçados a parar como Deus realmente dizendo para nós, ó, só assim eu consegui fazer com que vocês parassem para me ouvir, para ver o meu agir, para entender que sem mim vocês nada são, que vocês precisam de mim, que eu posso todas as coisas, que eu tenho poder para curar, para restaurar, para restituir, para transformar, para fazer nova todas as coisas. E precisou que, infelizmente, tudo isso acontecesse para que nós, como igreja, pudéssemos entender que nós temos deixado com que o primeiro amor se esfrie ao longo do tempo. Então eu vejo que tudo o que tem acontecido é com a permissão do Senhor, para que haja um despertamento na igreja, que sou eu e você. Então, queridas, eu vejo assim que Deus está no controle, queridos, de todas as coisas. O autor de Hebreus escreve essas palavras num capítulo em que ele faz uma maravilhosa exposição acerca da natureza da verdadeira fé. Primeiro ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E hoje, querido, o Senhor nos chama a isso. Hoje nós estamos sendo bombardeados por notícias de mortes, notícias de alastramento desse vírus. Nós temos sido bombardeados de notícias que isso só vai passar em agosto, setembro, que nós teremos muitos desempregados, que não terão leitos nos hospitais o suficiente. Então hoje nós estamos sendo bombardeados de tantas notícias que têm enchido o nosso coração. Mas a palavra de Deus hoje para nós nós devemos olhar para toda essa situação e ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção das coisas que se esperam. Então nós precisamos crer que Deus está agindo, que a última palavra a nosso respeito vem do Senhor, não vem do homem. O homem, ele nos passa estatísticas, mas nós precisamos declarar a palavra de Deus, nós precisamos declarar a cura, nós precisamos declarar que Deus tem poder para curar. Nós temos que declarar que isso não vai nos afetar durante meses, mas nós temos que declarar o fim dessa situação, a destruição desse vírus, a cura. Nós temos que declarar essas pessoas sendo curadas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que todos possam ver que Ele é Deus e Ele tem poder para curar, queridos. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que trazer a realidade, as promessas, querida. Nós temos que trazer do mundo espiritual para o mundo físico as promessas do Senhor, declarando as promessas do Senhor, querido. A palavra de Deus diz que nós temos poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, querido. E nós precisamos exercer esta fé, nós precisamos exercer a fé. O Senhor, Ele nos chama à fé genuína e verdadeira. Nós precisamos exercitar a nossa fé, queridos, em nome do Senhor Jesus. Em seguida, ele explica que foi pela fé que os crentes do passado obtiveram bom testemunho e que também é pela fé que podemos entender que todo o universo foi formado pela poderosa palavra de Deus, querido. Hoje nós estamos como a igreja primitiva, nós temos que estar nos reunindo nas nossas casas, nós temos que estar mais voltado à nossa família, mas isso não nos impede de clamar e de crer que Deus está no controle de todas as coisas, querido. Nós precisamos trazer à existência as promessas do Senhor para o teu povo.
O Senhor tem promessas nas nossas vidas e as promessas do Senhor vão se cumprir, porque Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que crer, queridos, que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Ele tem poder para todas as coisas. O universo foi formado através da sua palavra. Ele criou todas as coisas sobre céus e terra e ele tem o domínio sobre todas as coisas, querido. Então nós precisamos crer e a fé precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós precisamos buscar nos alimentar cada vez mais da palavra de Deus para que a nossa fé ela seja cada dia mais verdadeira, que ela seja cada dia mais forte e que cada dia mais nós possamos viver e andar por fé, querido, e não por vista, em nome do Senhor Jesus. Neste versículo, em seguida, nesse capítulo, em seguida ele explica que foi pela fé que os crentes do passado obtiveram bom testemunho e que também é pela fé que podemos entender que todo o universo foi formado pela poderosa palavra de Deus. Se Deus teve poder, querido, para criar todas as coisas, por que ele não teria para destruir esse vírus? Por que ele não teria para acabar com tudo isso? É por isso que eu continuo crendo e falando. Tudo isso tem acontecido e ainda está acontecendo, porque o Senhor tem permitido, o Senhor tem propósito para que tudo isso esteja acontecendo, para nos despertar como igreja. Nesse mesmo capítulo, depois o escritor bíblico faz uma lista de grandes exemplos de pessoas piedosas do Antigo Testamento que tiveram suas vidas marcadas pela fé, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e outros tantos, queridos. Outros homens e mulheres que tiveram que pôr a sua fé em prática, tiveram que acreditar que Deus tem poder para fazer diferente, para mudar a história, para nos renovar, para transformar. Esses homens e mulheres, eles foram tidos na Bíblia como os heróis da fé, como homens e mulheres que creram que Deus poderia e pôde fazer diferente em suas vidas, e porque eles creram e porque eles tiveram fé, eles viram os propósitos e os planos de Deus se cumprirem na vida de cada um. E assim, querida, é na minha vida e na sua vida. Hoje o Senhor nos chama a um tempo de buscarmos a nossa fé, exercitar a nossa fé, a nos fortalecermos para que nós possamos ver o cumprimento das promessas. Nós precisamos crer naquele que nos prometeu. Nós precisamos ter fé, nós precisamos declarar, mesmo que a circunstância nos mostre diferente, nós precisamos declarar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer que o nosso Deus vai à nossa frente, abrindo o mar para nós passarmos, em nome do Senhor Jesus, querido. Amém? É essa palavra que eu queria deixar ao seu coração, que você possa buscar se esvaziar de você mesma e possa se encher cada dia mais da palavra de Deus, porque é através dela, querida, que há libertação na nossa vida, é através dela que a nossa fé ela aumenta, é através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você possa estar com seus ouvidos atentos, com a sua mente aberta para receber a palavra de Cristo, para que o Senhor possa fazer toda a obra que Ele deseja ser feita na sua vida, na minha vida. Eu creio que tudo tem propósito, nada está acontecendo, nada que está acontecendo está fugindo ao controle do Senhor. Tudo é com a permissão dEle e Ele tem um propósito para isso. E eu creio no meu coração, querida, que o Senhor tem permitido e tudo o que está acontecendo para que a Igreja de Cristo se desperte, que a Igreja de Cristo volte ao primeiro amor, que a Igreja de Cristo busque a face do Senhor como nunca antes, que a Igreja de Cristo tenha ouvidos sensíveis à voz de Deus. E sem fé, querido, é impossível se achegar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que você possa ficar com esta palavra no teu coração em nome do Senhor Jesus e que você busque esta fé cada dia. A fé é um dom de Deus.
que você busque por esta fé, que você busque se encher da palavra, para que a sua fé venha invadir todo o seu ser, querido, e que você possa estar firmado nas promessas do Senhor, mais do que nas estatísticas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.